se um valor da coluna A tiver na coluna C, ele exclui este valor do resultado. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas aqui do canal, aprendendo além do básico aí de algumas funções dentro das planilhas do Google. Só um disclaimer aqui antes de nós iniciarmos, que na última semana aí eu fiquei bem doente, então não consegui trazer aulas no final de semana aqui para vocês, porque não tinha estas aulas gravadas ainda. Estou gravando aqui na segunda-feira, mas provavelmente essa aula vai sair somente na terça. E eu estou adiantando uma aula aqui que é um pouquinho mais tranquila, e provavelmente eu não consiga ficar muito tempo gravando. Mas voltando aqui para a aula, nesta videoaula vamos aprender sobre a função unique que traz valores únicos de uma base de dados. Eu vejo que muitos alunos ainda têm dúvidas referente a esta função, então vamos aprender mais sobre esta função e ver algumas dinâmicas que nós conseguimos aplicar em uma base de dados, em duas bases de dados aqui da nossa planilha. Nessa primeira base de dados aqui eu tenho um nome e e-mail. Vamos ver como é que ela funciona para extrair esses valores únicos desta base de dados. Eu vou copiar aqui meu cabeçalho aqui para baixo e eu vou aplicar a função unique aqui na linha 9, na célula A9, igual unique. Lembrando aqui, se não aparecer sua sintaxe, é só clicar no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Como obrigatório, eu preciso do intervalo. Opcional, eu tenho por coluna e se é exatamente uma vez ou não. Abrindo mais aqui sua sintaxe, o intervalo é nosso intervalo, a nossa base de dados. Por coluna, ele especifica se os dados devem ser filtrados por linhas ou por colunas. Linhas ou colunas. Por padrão, esse valor está definido como falso. Verdadeiro aqui seria linhas, falso seria colunas, né? Nessa sintaxe. E exatamente uma vez. Especifica se apenas entradas sem cópias devem ser retornadas. Por padrão, este valor está definido como falso. Apenas entradas sem cópias, que não são repetidas ali na minha base. Primeiro vamos fazer aqui puxando somente o intervalo, esse primeiro critério que é obrigatório na função. Eu vou puxar aqui da linha 2, célula A2, até a coluna B, linha 7. Pegar todo esse intervalo aqui, depois nós vamos adicionando mais dados. Vou dar um Enter e vejo que ele já puxou, não tem nenhuma cópia aqui dentro. Caso eu copie aqui, ó, vou pegar uma icon, Ctrl C, vou dar um Ctrl Shift V aqui embaixo para copiar. Não veio esta linha aqui para baixo, teria que ter um icon, mas não veio para cá, porque ele já está excluindo. Se eu entrar aqui dentro da função, eu vou colocar aqui falso, que é já como está, né? Como está definido ali na sua sintaxe, falso, vou dar um Enter. Continua igual a minha base de dados. Se eu vir aqui dentro e colocar 0, dar um Enter, continua igual. Eu posso colocar falso ou 0, que vai ser o mesmo resultado. Aí eu posso colocar aqui verdadeiro, dar um Enter, que ele vai trazer esse resultado, ou colocar o número 1. Também vai trazer este resultado aqui embaixo. 0 é falso, 1 é verdadeiro, como eu já expliquei em outras aulas. E se nós virmos aqui em sua sintaxe, veja que por padrão já é definido como falso aqui. Especifica se os dados devem ser filtrados por linhas ou colunas. Linhas seria falso, verdadeiro seria colunas. Linhas vai ser falso, então ele vai verificar essa linha. Se essa linha aqui for igual a esta linha, ele não vai retornar. Aí, se uma coluna for igual a outra coluna, que é o número 1, aí ele também não vai retornar. Aqui vamos deixar 0. Como nossa estrutura está desta forma, né? Está em colunas, aí a gente deixa para ele fazer a verificação de linhas. Se essas duas linhas forem iguais, aí ele não retorna. E aqui dentro da função temos outro critério de sua sintaxe, se é exatamente uma vez. Se nós virmos aqui embaixo, exatamente uma vez, que é opcional, ele especifica se apenas entradas sem cópias devem ser retornadas. Por padrão, este valor é definido como falso.
Se nós deixarmos aqui 0, ele vai continuar igual. Vamos ver se a gente colocar 1. Aí ele vai trazer aqui. O que ele fez aqui? Ele verificou se existem valores repetidos dentro desta base. Ele viu que existem valores repetidos, então ele excluiu todos os valores repetidos. Ele só deixou valores únicos. Como o Maicon aqui eu tenho 2 vezes ele excluiu o Maicon desta base de dados. Trouxe somente a Jéssica e o Vinícius, que são valores únicos que eu tenho nesta base. Aí você pode verificar na sua base de dados se você quer trazer todos os valores que eu tenho uma vez lá dentro. Seria nesse caso aqui, a Jéssica e o Vinícius eu só tenho uma vez, não tenho duplicatas. Então eu quero trazer ele. Eu defino aqui como número 1, aí ele vai trazer somente a Jéssica e o Vinícius, que não se repetem nesta base. Agora, se eu quero filtrar esta base para trazer todos os valores que eu tenho lá, uma única vez, voltando aqui, se eu quero trazer esses valores únicos uma única vez, aí eu coloco o número 1 ou 0. Daí a gente pode especificar aqui dentro. Normalmente, a gente vai utilizar o 0, porque nós queremos trazer ao menos um resultado desses que estão duplicados. Nós gostaríamos de eliminar os que tem 2 vezes ali dentro, mas queremos trazer um resultado desse, né? Então, ao invés de trazer 2 vezes o Maicon, eu quero trazer ao menos uma vez o Maicon aqui para dentro. Aí você coloca o número 0. Se eu quero excluir, coloco o número 1, que vai trazer somente os que não estão duplicados lá dentro. Aí depende da dinâmica que você gostaria de utilizar. Vamos utilizar de outra forma aqui dentro. Aqui eu tenho 2 arrays, 2 bases, que eu quero consolidar essa base de dados, estas 2 bases que eu tenho aqui, e nós gostaríamos de trazer somente os valores que não se repetem nessa base. Então nós já podemos ver, através lá da sua sintaxe, que nós acabamos de aprender, como que nós conseguimos excluir esses números. Vamos aplicar aqui embaixo. Aqui tem um detalhe, que essas 2 bases, elas estão em áreas diferentes aqui, né? Eu tenho uma aqui e outra aqui. Primeira coisa que nós teríamos que fazer é unir essas 2 bases de dados. Então vamos utilizar aquele método de array que nós já aprendemos também. Vou colocar aqui embaixo. Igual unique. Vamos abrir aqui as chaves, abre e fecho. E aqui dentro de chaves eu vou selecionar, né, esta base de dados, ponto e vírgula, esta base de dados, fora aqui das chaves, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1 e dou um Enter. Se eu verificar aqui, estes valores que eu tenho vai ser o 3 eu tenho aqui. Se eu olhar aqui, eu não tenho esse 3. Eu tenho o 5, que está aqui, mas eu não tenho 5 aqui. O 7 eu tenho aqui e não tenho aqui. E assim sucessivamente. 9 tem aqui, não tem aqui. E assim vai. Se eu tiver um número repetido nesta base de dados, aqui eu vou substituir 9 por um 14. Ele vai excluir. Vou substituir aqui o número 6, que eu tenho aqui ó, nesta base de dados, mas não tem aqui. Então ele está trazendo estes valores únicos. Ele está confrontando as 2 bases de dados. Da base aqui do valor 1, que é a coluna A, do valor 2, que é a coluna C, está vendo todos esses valores. Os valores que não tem uma base e não tem na outra base, aí ele está trazendo aqui para mim. Se um valor da coluna A tiver na coluna C, ele exclui este valor do resultado. Então são as dinâmicas que nós conseguimos utilizar no último critério aqui da sintaxe da função unique, que é exatamente uma vez. Se eu colocar o 0, ele vai pegar as 2 bases de dados, juntar e somente tirar as duplicatas desta base de dados. Lembrando aqui que nós temos clube de membros do canal. Caso você queira me apoiar com este projeto aqui de planilhas do Google e ferramentas do Google, já tem esse botão aqui embaixo, seja membro. E com o dinheiro de um cafezinho, você me apoia demais aqui neste projeto do canal e tem acesso a benefícios exclusivos do clube de membros. Se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma,
Não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!